Red Bull, todo era un problema. Si era muy rápido, era un problema. Claro, se creaba un ambiente muy tenso en Red Bull. Si yo era más rápido que Max, era un problema. Si yo era más lento que Max, era un problema. Entonces, todo era um problema. Você com certeza já deve saber dessa entrevista do Sérgio Pérez ao Cracks Podcast. Eu assisti inteira e realmente é muito boa a entrevista, vale a pena ver. Inclusive eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para quem está assistindo no YouTube. E claro que o destaque foram algumas falas sobre o seu período na Red Bull, dificuldades e sua relação com o Max Verstappen. As repercussões foram muitas. De algum lado algumas pessoas, mas poxa, coitado dele, a equipe não ajudou. E outras disseram, isso aí é choro de perdedor. Então a gente vai trazer aqui as principais falas e relembrar os acontecimentos para você ver se tudo o que ele falou é mesmo verdade e, claro, dar a minha opinião sobre isso. Sejam muito bem-vindos, eu sou Will Bueno e este é o Botequim GP. Antes de trazer aqui algumas falas dele na entrevista, vamos só relembrar ali o contexto que o Pérez chegou na Red Bull. Em 2020 ele estava na Racing Point e terminou o campeonato na 4ª posição, inclusive com direito à vitória no Grande Prêmio do Sakir. Mas mesmo assim ele foi dispensado da equipe que trouxe o Sebastian Vettel vindo da Ferrari e a outra vaga era do Lance Stroll, filho do dono da equipe. Então o Pérez merecidamente foi contratado pela equipe Red Bull para ser o companheiro do Max Verstappen no lugar do Alexander Albon. E ele fala sobre isso. Todo mundo se olvidó, ¿no? Cuando yo llegué a Red Bull empecé a tener resultados, todo el mundo se olvidó de lo difícil que era estar en ese asiento, ¿no? Y yo era muy consciente de lo que llegaba, ¿no? Llegué a Red Bull, te ponen a competir contra uno de los mejores pilotos en la historia. ¿Creíste o querías competir o te habían contratado como un piloto número 2? ¿Y qué hace eso en tu cabeza? Totalmente, yo sabía a lo que llegaba. Este proyecto está hecho para Max. Es Red Bull. Yo cuando me siento la primera vez con Christian me dice, mira, nosotros vamos a correr con 2 coches porque tenemos que correr con 2 coches. Pero este proyecto ha sido creado para Max, ¿no? Max es nuestro talento, es nuestro... Es como si Carlos Slim hace un equipo y yo soy su piloto, ¿no? Y contratas a un holandés. Então, como ele falou, ele sabia que a equipe era toda do Max Verstappen. Inclusive, ele já tinha falado essa frase aí que o Christian Horner, quando na primeira conversa com ele, falou que a Red Bull só corre com 2 carros porque é obrigada, porque se não fosse ele só correria com um carro com o Max Verstappen. Então ele já entrou sabendo onde ele estava se metendo. E claro, assim, domingo claro não tinha muita opção, né? Ou era ir para a Red Bull ou era ficar em casa. Então ele já entrou sabendo como é que funcionava a Red Bull. E também depois ele fala sobre a temporada de 2022. En el 2022, cuando el coche por error, porque salió muy pesado, entonces teníamos un coche muy pesado que tenía la distribución de peso mucho para adelante, ¿no? Entonces era mucho más estable, era siempre lo que yo buscaba. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que desde el simulador era más rápido que el Max. Ya llegaba a los fines de semana ya pensando en ganar la carrera y todo llegaba en automático, ¿no? Como piloto, cuando tú no tienes que estar pensando en cómo manejar, en el coche que te va a hacer, en automático viene todo, ¿no? Y entonces teníamos un coche que era quizá no tan al estilo de Max y en el 2022 empecé a pelear el campeonato con él. Hasta que llegan las mejoras. Ya cuando llegan las mejoras, hay una dirección muy clara en la que se tiene que ir. Peraí, ele falou que ele, no começo de 2022, ele lutou pelo campeonato com o Max Verstappen. Será que isso é verdade mesmo? Vamos relembrar como é que foi o 2022, o início da temporada. Nas 3 primeiras corridas da temporada, o Max abandonou 2 corridas e ganhou uma, enquanto o Pérez abandonou uma. Lembra que no Bahrein os 2 carros da Red Bull quebraram lá no final da corrida? E o Pérez fez um 4º lugar e um 2º lugar. Então assim, nas 3 primeiras corridas do campeonato, ele de fato ficou na frente do Max Verstappen na pontuação. E ok, ele fez a pole na Arábia Saudita, ele liderou as primeiras voltas daquela corrida e foi o único momento que ele realmente andou na frente do Max Verstappen no começo de
de 2022. Então esse negócio de, não, eu estava lutando pelo campeonato com o Max, enfim, acho que ele deu uma forçada, né? Claro que também teve a situação da Espanha, né, quando pediram para ele ceder a posição para o Max Verstappen, mas assim, vamos lá, né? Acho que ele deu uma forçada nesse negócio de que estava lutando pelo campeonato com o Max. Não estava. Todo mundo já sabia que a briga ali era entre Max e Leclerc, e se o Max não tivesse quebrado em duas corridas, o Max teria feito mais pontos, porque ele estava andando na frente do Pérez. E aí ele fala de 2023 também, no determinado ponto da entrevista, que ele fala do começo, né, que nas 4 primeiras corridas ele ganhou 2 e o Max ganhou 2, e aí que vieram as atualizações do carro, e aí que ele começou a ter problema, que ele começou a ficar 1 segundo mais lento que o Max, que ele não se acertou e tudo mais. Falou também a questão dos problemas psicológicos, que ele procurou ajuda psicológica, que ele teve ajuda psicológica sim, também, e vamos ver o que ele falou sobre tudo isso. Últimos años, era tanto que decía, bueno, igual y sí necesito ayuda, no están llegando los resultados. Le busqué por todos lados, pero yo en el fondo sabía perfectamente que cuando tienes tú un coche que estás pensando en qué va a pasar, qué va a hacer, en qué curva vas a chocar, no puedes ir rápido. Y aparte tienes a todo tu equipo en contra. Públicamente era muy, muy difícil. Yo creo que solamente alguien tan fuerte mentalmente puede soportar algo así. Y me acuerdo cuando ya estaba en mi despedida con Christian, le digo, oye Christian, ¿y qué vas a hacer cuando no funcione con Liam? No, pues está Yuki. ¿Y qué vas a hacer cuando no funcione con...? No, tenemos muchos pilotos. Le digo, pues los vas a usar a todos. Me dice, sí, ya sé. Sí. O sea, ya lo sabíamos, pero también fue tanta presión que pasó en ese año. Christian tuvo unos problemas, entonces como que también fue un poco que yo de distracción, yo era mucho la distracción, nadie hablaba de nada más que de mí, de mi performance, de lo mal que lo estaba haciendo. ¿Alguna vez te hicieron creerte la historia de que no podías? Sí, muchas veces. Pero yo siempre sabía que no era yo. Nunca dudaste? Nunca. E outra parte interessante que ele falou também, ele fala sobre o GP do Azerbaijão de 2024. En Italia, dice Max, yo ya no puedo manejar este coche. Entonces yo dije, por fin nos van a escuchar. A la carrera siguiente, el equipo modifica el piso. Me ponen el piso nuevo, ya con las modificaciones que pidió Max. Me lo ponen a mí. Soy 1 segundo más rápido que todos en las prácticas. Cuando me ponen ese piso en Baku. Y iba muy bien. Todo iba muy bien. Califico... Bueno, peleé la carrera, ¿no? Iba a ganar esa carrera. Y fue cuando choco con Sainz. Destrozo el coche en la última vuelta. Y no volví a tocar ese piso. Porque ya no llegaba. Ya quedaban muy pocas carreras. Y había uno. Y ya no. Siguieron las mejoras. Pero yo ya, todo era para Max. Entonces yo a partir de ahí yo ya iba 2, 3 carreras, 4 carreras, 5 carreras atrás. E já nunca volvi a ter esse coche. E aí vocês viram que ele falou, né? Que ele foi 1 segundo mais rápido que todo mundo, que ele ia ganhar a corrida, aquela coisa toda. Não foi bem assim. GP do Azerbaijão de 2024. O Pérez, ele não foi o mais rápido em nenhum dos treinos livres. Inclusive, ele só foi mais rápido que o Max no treino livre 2. Ele não foi mais rápido no Q1, não foi mais rápido no Q2. Ele não fez a pole, embora tenha se classificado na frente do Max Verstappen. Ele não liderou nenhuma volta daquela corrida. E quando ele bate com o Carlos Sainz na penúltima volta, ele estava 5 segundos atrás do líder, que era o Piastri, né? Então, assim, dizer que ele ia ganhar aquela corrida, não sei de onde que ele tirou isso, não sei de onde que ele tirou que ele estava 1 segundo mais rápido, não estava. E como ele mesmo falou, ele destruiu o carro, né? Então, assim, me parece mais assim uma fantasia, né, de que ele criou para se convencer de que a culpa não era dele, do que realmente que ele era prejudicado e tal. E entra também naquela história, né, de que o carro é feito para o Max. Bom, assim, o projetista, quando ele vai fazer o carro, ele vai fazer o carro que ele acha que vai ser o mais rápido e que, né, o CFD ali também vai mostrar para ele que aquele carro
que ele está pensando é de fato mais rápido, principalmente em épocas de teto orçamentário, onde, cara, não dá para você errar. Você vai fazer o carro ali que é mais rápido e você vai dar uma atualizada e só. Não tem como se você não pode errar o carro e vamos fazer um novo carro. Não tem como fazer isso. E também o próprio Alexander Albon, que foi o cara que foi mandado embora da Red Bull para entrar o Sérgio Pérez, disse que esse negócio de que o carro é feito para o Max, disse que não é verdade, né? Que o carro é o que é, e o Max que tem a capacidade de se adaptar a qualquer tipo de carro que entregam para ele. E aí a pergunta que eu faço também assim, não faz parte do trabalho do piloto, né, conseguir se adaptar ao carro que lhe é dado? Não seria essa a diferença entre ser um bom piloto e ser um excelente piloto, ou um gênio? Mas aí é claro, né, que quando vão atualizar o carro, obviamente que eles vão ouvir e vão preferir agradar o piloto que está trazendo mais resultado. Então, assim, será que, sei lá, no começo de 2022, 2023, quando o Pérez falou que o carro estava ótimo, que ele estava se sentindo bem com o carro, que ele conseguia fazer tudo automaticamente, o carro estava beleza, e que ele conseguiu lutar com o Max Verstappen, de certa forma, vamos supor que lá, o 2022, ou 22, né, o Max quebrou as duas das 3 primeiras corridas. Sei lá, se o Pérez ganha 5 primeiras corridas do ano, o Verstappen abandona 2, faz um quinto, faz um terceiro... será que não ia dar mais ouvido ao Pérez nas atualizações? É uma pergunta. Eu quero até saber o que vocês acham aqui nos comentários. Num cenário assim, o Pérez começa uma temporada dominando. 5 vitórias nas 5 primeiras corridas. Será que de repente os mecânicos, os projetistas, os engenheiros não iam mais ouvir ele, não ia mais, enfim, dar, né, mais ouvidos a ele? Não sei, fica a pergunta aqui. Eu acredito que nenhuma equipe vai deixar um cara que está ganhando, vai meio que sabotar, ou um cara que está ganhando, enfim, pode até ser claro, a equipe também ia tentar fazer com que o Max melhorasse, mas... prejudicar o seu próprio piloto, cara, eu não acredito nisso. Não acredito como é que vai sabotar o seu próprio piloto, sim, propositalmente. Tem um outro detalhe. Vocês lembram de Baku 2023, que foi a última vitória do Pérez naquela temporada, quando o Pérez venceu o Verstappen? Vocês lembram o que o Verstappen falou sobre aquela corrida? Bom, vamos relembrar aqui, ó, abre aspas. Acho que aprendi muito na corrida em Baku, como fazer coisas distintas com o carro, como acertá-lo. É claro que não venci aquela corrida, mas na verdade tentei muitas coisas e diferentes ferramentas no carro. E é por isso que na corrida foi um pouco inconsistente. Mas em certo ponto entrei em um bom ritmo com o que encontrei. Desgastei os meus pneus um pouco demais, mas estava tipo, ok, isso é bem interessante para as próximas corridas. E basicamente implementei isso e tem me ajudado em todos os circuitos, fecha aspas. Ou seja, o cara estava perdendo a corrida, no meio da corrida ele estava conseguindo acertar algumas coisas no carro, aprender sobre o carro. O Pérez, será que ele nunca foi capaz de fazer algo assim parecido? Isso até me lembra uma situação de quando falam do Rubinho com o Schumacher. O Barrichello dizia que o Schumacher conseguia mudar as configurações do carro a cada curva do circuito e que ele, Barrichello, não conseguia fazer isso. Então, assim, esse negócio de sabotagem, etc., cara, isso pra mim não me pega. Assim, tem diferença de performance, é claro, e sempre vão dar preferência para quem entrega mais resultados. E por fim, o Pérez fala aqui do Max Verstappen, fala que ele é um excelente piloto, uma excelente pessoa, mas também falou sobre o episódio de Interlagos, né, quando o Max se recusou a entregar a posição para ajudar o Pérez a ser vice-campeão. Algo pasa con Max. Max es una excelente persona, pero algo pasa con él cuando está arriba del coche, se transforma, es otra persona. Y yo creo que traía algo en él que nunca lo sacó, porque lo hablamos. Todos los problemas que hubo en ese año lo hablamos, lo platicamos y pensamos que ya había quedado atrás, ¿no? Todo el equipo pensó. Entonces todos quedamos sorprendidos de que lo sacó en ese momento. E aí entra uma outra questão, que é a questão da personalidade, né? O Max, ele tinha toda a preferência, mas ele não aceitava ordens de equipe porque ele confiava no taco dele. Ele trazia o resultado e ele costumava se impor nas equipes. Ah, mas o Pérez era funcionário, tinha que obedecer a equipe, tinha que obedecer o chefe, não podia desobedecer. Enfim, lembra do Max Verstappen com 17 anos que desobedeceu uma ordem de equipe com um sonoro não no rádio? Pois é, mandaram o Max embora? Não mandaram. Por quê? Porque sabia que ele tinha um talento, porque sabia que ele entregava. E é isso que falta a alguns pilotos. Cara, eu vou desobedecer, eu confio no meu taco, eu confio que eu posso ganhar desse cara aqui, e eu vou desobedecer aqui, eu vou dividir a equipe, vou trazer a equipe para mim, vou fazer não sei o quê, e vou ganhar esse campeonato em cima desse cara, mesmo com a equipe contra mim, né?
Não, falta isso, falta um pouco disso. E se o Pérez sabia que ele era tão bom, por que ele não se impôs também? Lá na Espanha em 2022, por que ele não falou assim, não vou entregar a posição não vou entregar não, vai ganhar, eu vou ganhar, eu vou ficar na frente aqui, se ele quiser, ele que me passe. Mas não, ele escolheu ceder e agora fica ali, como se fosse vítima, assim, não é vítima não, eu tenho sim zero pena de piloto que obedece ordem de equipe, você não é vítima, você aceitou, você faz parte do negócio. E a Fórmula 1 já mostrou na sua história, né, que nenhum piloto que ajudou o companheiro de equipe foi recompensado pela equipe depois, né? Não, esse ano você vai ajudar o Max a ser campeão, então ano que vem o Max vai ajudar você a ser campeão. Isso jamais aconteceu na Fórmula 1 e jamais vai acontecer. Quer dizer, capaz do Lando Norris fazer isso, né? Mas enfim, do jeito que é cordeirinho, né? Só que ele é exceção à regra, né? Enfim. Então, assim, pra mim, cara, essa conversa de que, porque, nossa, meu Deus, porque era o melhor emprego, mas também era o pior. É claro que a gente entende a frustração do cara, né? O cara tá a vida inteira luta pra ter o melhor carro. E ele tem o melhor carro. Só que ao mesmo tempo ele também tem um companheiro de equipe. A gente falava isso na época. Ele ao mesmo tempo está tão perto e tão longe de realizar o sonho de ser campeão mundial. Só que é isso, cara. A Fórmula 1 é isso, o esporte é isso. Se tem um cara melhor que você tem que ganhar dele. Não tem outra opção. E o Pérez não foi capaz de ganhar do Max Verstappen. Ponto final. Não foi. Até quando ele mesmo falou, olha, o carro estava bom, estava legal, ele conseguiu se impor sobre o Max Verstappen. Mesmo quando ele estava confiante com o carro, às vezes ele ganhava uma corrida ou outra, mas ele nunca conseguiu se sobressair em cima do Max como o Max se sobressaiu em cima dele. Então, assim, não tem do que reclamar. E para mim essa entrevista, sim, não disse nada demais. Disse aquilo que a gente já sabia, né? Que a gente já sabia que a Fórmula 1 é assim que é, e é assim, não tem o que falar. Não tem esse negócio de, coitadinho do Pérez, nossa, meu Deus, nossa, não devia ter falado assim dele. Cara, é isso aí, Fórmula 1 é isso, do jeito que é, coitadinho nada, ele estava muito bem pago lá, trabalhou, tem uma carreira muito respeitável na Fórmula 1, ficou muitos anos, vai voltar agora, inclusive. Então, assim, não tem esse negócio de coitadinho, eu acho que ele não falou nada demais nessa entrevista, não. Acho que é tudo aquilo que a gente já sabia como é que era, e ele aceitou, e ficou lá, aceitou e acabou. E é isso aí, é o que é. Mas quero saber a sua opinião sobre isso, o que vocês acharam dessa entrevista aí do Sérgio Pérez, se você é da turma do que, não, coitadinho dele, poxa, coitado, olha, nossa, não devia ter sido duro assim com ele, ou do tipo, não, é isso aí mesmo, tal, o Max é melhor que ele, tem que aceitar e ponto, e vida que segue, se ele não estava satisfeito, então fosse sair e procurar uma outra equipe, né? Porque tem isso também, né? Mas se ele não sai, não tinha outra vaga para ele. Você acha que, por exemplo, se o Max Verstappen sair hoje da Fórmula 1, eu não quero mais a Red Bull, eu vou sair da Red Bull. Você acha que ele fica fora da Fórmula 1? Não fica. Por quê? Porque toda a equipe vai querer trazer o Max. Então, e o Pérez, se ele sair, nenhuma equipe foi atrás, talvez porque realmente ele não seja tão bom assim, a ponto de poder se dar esse luxo. Então tem que aceitar ser segundo piloto e acabou. E é isso aí, não pode reclamar. Certo? Mas me conte aqui a sua opinião sobre isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você está assistindo isso no Instagram, eu estou postando no Instagram aqui o vídeo completo, inteiro, longo mesmo, em formato horizontal, para ver como é que vai ser. Então se você está assistindo no Instagram aqui, comenta aqui também o que vocês acham, se vocês gostaram de ter o vídeo inteiro publicado aqui. E é isso aí. Não se esqueça também de passar na nossa loja do Botequim, botequimgp.com.br. Valeu, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.